possibilidades desastrosas. Essa viagem poderia ter várias consequências desastrosas para a família. Para começar, Elimeleque acaba por colocar seus filhos numa situação difícil. O perigo de se casarem fora da família do pacto. A lei de Deus claramente proibia casamento em julgo desigual, mas Elimeleque expõe seus filhos a isto. Começamos com pequenas concessões e logo escorregamos ladeira abaixo. Ligado a isso está ainda o descaso com a verdadeira adoração. Diferente de hoje, onde nossa adoração não está ligada a um lugar específico, naquele tempo era importante estar perto do povo de Deus, na terra prometida, para ter acesso ao sistema sacrificial e aos sacerdotes. Não havia adoração ao Senhor em Moabe. Eles iriam passar muito tempo longe da possibilidade de adorar com o povo de Deus. Em Moabe, eles não vão mais ter acesso às festas religiosas, não vão experimentar os encantos da festa dos tabernáculos, o deleite do sábado, a solenidade do Yom Kippur. Não havia adoração a Yahvé em Moabe. Essa era uma terra de antigos inimigos de Israel, adoradores de Quemós, que o Senhor mais tarde prometeria esmagar numa pilha de esterco. Lá não há o tabernáculo por perto, lá não há ninguém adorando e cantando e recontando as maravilhas do Senhor. Não parece que Elimeleque anseia pelo encontro em adoração a Deus, como a corça anseia pelas águas. Aliás, será que este fator entra na nossa equação ao escolhermos um lugar para morar? Quando decidimos a casa, a cidade, o país onde iremos habitar, levamos em consideração as reais possibilidades de adorarmos a Deus e sermos alimentados numa igreja fiel? É claro, pode ser aqui mudança da família seja justamente motivada por alcançar uma região com poucos cristãos, uma motivação missiológica. Contudo, não me refiro a relocações com esse lado missionário, mas a simples mudanças. Convenhamos, nós pouco pensamos sobre as possibilidades de vida eclesiástica quando planejamos nossas futuras moradias. Quando ainda existia o programa do governo federal brasileiro Ciências Sem Fronteira, alguns dos membros de minha igreja foram aceitos no programa. Uma das jovens veio me pedir recomendações acerca de igrejas na Itália, país onde estaria. Lembrei-me de um colega de seminário que estava plantando igrejas na região de Roma, na boa esperança de que ele pudesse sugerir algo. Meu amigo me ajudou, sim, com mais de uma sugestão, mas não sem antes de me dar uma bronca. Emílio, você devia ensinar suas ovelhas a primeiro ver se há uma boa igreja no local, antes de decidir ir fazer a vida lá. Ai, que vergonha! De fato, é algo que poucas vezes ensinamos e em que poucas vezes pensamos. Geralmente escolhemos o lugar para viver com base em oportunidade de emprego, praticidade quanto à escola, qualidade de vida, tempo de trânsito, proximidade da praia e toda sorte de coisas, menos a presença de um lugar para servir e ser servido pelo povo de Deus. Quão importante é isso para você? Pode ser que nos próximos tempos surja uma oportunidade de mudar de cidade. Que tal, antes de aceitar investigar se haverá um local adequado para o fortalecimento espiritual e serviço de sua família? Esquecendo quem somos. Vale notar ainda mais uma coisa. Elimeleque significa algo como Deus é meu rei. Entretanto, infelizmente, ele age como alguém que não confia na proteção de seu rei, preferindo tomar em suas próprias mãos
a vida de sua família. Ele age como um ateu prático, como se fosse ele o rei de sua própria vida. E lá vão eles em direção a Moabe, contra as promessas do Senhor. A rota mais provável passaria pelas ruínas de Jericó, mais um lembrete do poder de Deus a quem serve. Mas eles seguem adiante. Elimeleque age em desacordo com quem ele é de nome e de fato. Infelizmente, podemos com facilidade identificar-nos com ele. Muitas vezes, negamos o nome de cristãos que recebemos quando nos juntamos a Cristo. Situações limite revelam onde nosso coração habita de fato. Quando chega a situação limite, onde está o seu coração? Se a crise econômica vem, como você gasta seu dinheiro? Qual a primeira coisa que você corta do orçamento? Se o casamento não chega ou o casamento vai mal, o que você faz? E se não houver ninguém no contexto da igreja para namorar e casar? Você vai atrás de descrentes, como se isso fosse justificado diante da situação? No fundo, você quer é tomar em suas mãos o problema, ser autônomo, ser lei para si mesmo. Nisso você trai o nome de cristão, de alguém que se submete à vontade de Cristo e confia no amor providencial dele. São inúmeras as situações na vida em que nos veremos com a escolha de Elimeleque. Como agir quando a promoção no emprego não vem e você se percebe com a chance de sabotar seus colegas ou roubar a fama do projeto? E quando somos injustiçados ou mal interpretados, será que quando a situação apertar, nos voltaremos ao Senhor? Ou como Elimeleque tentaremos resolver com nossos próprios caminhos escusos? Vale comparar essa atitude com a do Senhor Jesus. Ele, no momento mais difícil de seu ministério, orando no Getsêmani, perseverou em trilhar o caminho mais amargo que o esperava. Sabia que o amor do Pai era suficiente e que a vida não é para nosso próprio serviço. E você, pai ou mãe? Se a situação financeira apertasse, você esperaria no Senhor ou teria feito como Elimeleque? Compare isso com a atitude de Jesus quando estava com fome. Mesmo tentado pelo diabo, ele não cedeu ao desejo de fazer as coisas pelo seu próprio caminho. Foram 40 dias e 40 noites. Seria totalmente razoável que ele transformasse pedras em pães, disse o diabo, ou que clamasse para uma legião de anjos para salvá-lo das legiões romanas. Fazemos isso como igreja também. Por exemplo, quando achamos que os métodos bíblicos de crescimento e fortalecimento da igreja não aparentam estar produzindo o fruto que nós achamos que teriam que produzir, podemos acabar passando a utilizar toda sorte de métodos e programas que tantas vezes ferem os princípios bíblicos. Ou, quando não queremos adorar da forma prescrita por Deus, pensando que em nossa imaginação faremos algo supostamente mais relevante. Pensamos que temos de mudar o culto para fazê-lo mais adequado a uma geração visual, cheia de elementos não autorizados pela palavra. Achamos que temos de migrar da pregação expositiva para conversas de autoajuda, para um papo aberto ou o que quer que seja. Não vemos frutos como gostaríamos e começamos a querer sair do trilho e tomar a vida nas nossas mãos. Isso mostra nossa pequena paciência para esperar a mão poderosa do Senhor. Matthew Henry é contundente em sua crítica a Elimeleque. Após elogiar a disposição de Elimeleque em prover para os seus, Henry diz:
mas não vejo como a sua mudança para o país de Moabe nessa ocasião pudesse ser justificada. Abraão e Isaque eram somente peregrinos em Canaã, e a mudança deles era propícia, mas a semente de Israel já estava estabelecida e não deveria mudar-se para os territórios dos pagãos, porque Elimeleque deveria ter mais motivos para se mudar do que seus vizinhos. Se por qualquer administração imprudente ele tivesse dissipado seu patrimônio e vendido ou hipotecado sua terra, como poderia ter sido o caso, que o colocava numa condição mais precária do que os outros, a lei de Deus teria obrigado os seus vizinhos a socorrê-lo. Mas esse não era o seu caso, porque ele partiu cheio. Verso 21. Parece que a fome não era tão extrema para aqueles que permaneceram em casa, porque havia o suficiente para sobreviver. Além disso, a sua responsabilidade era pequena. Somente 2 filhos. Se Elimeleque não era capaz de satisfazer-se com a escassez, como ocorria com seus vizinhos, e no dia da fome não podia se fartar, a não ser que tivesse uma mesa tão farta como antes, e se ele não podia viver com a esperança de que no devido tempo viriam anos de fartura outra vez, ou não podia guardar com paciência por essa época, era por sua falta. Assim ele estava desonrando a Deus e a boa terra que o Senhor tinha dado a eles, debilitando as mãos dos seus irmãos, com quem ele deveria estar disposto a sofrer. Elimeleque foi um mau exemplo para os outros. Se todos tivessem seguido seu exemplo, Canaã teria ficado despovoada. Evidenciamos um espírito insatisfeito, desconfiado e instável quando nos mostramos enfadados com o lugar no qual Deus nos colocou e dispostos a deixá-lo assim que nos deparamos com uma dificuldade ou inconveniência. Se ele tivesse investigado melhor, provavelmente teria encontrado fartura em alguma outra tribo de Israel, como, por exemplo, as tribos que ficavam do outro lado do Jordão, que faziam fronteira com a terra de Moabe. Se Elimeleque tivesse o devido zelo por Deus e a afeição pelos seus irmãos israelitas, não teria se convencido tão facilmente em ir e peregrinar entre os moabitas.